Vamos começar mais uma live hoje para falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Sejam muito bem-vindos. Vou esperar vocês irem entrando para que a gente possa começar esse talk, começar esse bate-papo hoje de um tema que eu sei que vocês amam, que é empreendedorismo com criatividade. Quem não ama? Principalmente quem está aqui na Sabedorama, com certeza busca por isso, né? Busca pelo desenvolvimento da criatividade para melhores resultados no seu negócio. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouquinho para que a gente possa começar. Hoje eu vou bater um papo com a Lê Lobo, então também estou aguardando a Lê para entrar aqui na live com a gente. Oi, Manu, seja muito bem-vinda. Todos que estão chegando, Canal Paris, que bom que você está aqui. Você acompanhou a nossa live com a Andrea Furco. Hoje a gente vai conversar com mais uma das sabedoras coautoras do livro interativo para empreendedoras, que é a Lê Lobo. Vocês vão amar a história dela também. Tenho certeza que vai render ótimos insights para os negócios de vocês. Josi, seja muito bem-vinda. Gilza, seja muito bem-vinda. Ai, que bom, a Seninho aqui do Canal Paris. Seja muito bem-vinda. Você já adquiriu o teu exemplar do teu livro, né? Já começou a ler? Me conta se você já começou a ler, o que você tá achando. O objetivo das lives é que elas sejam bem interativas, então se vocês empreendem, se vocês têm um negócio, sintam-se à vontade para fazer perguntas, para que a gente possa ir conversando. Se você tem dúvidas sobre empreendedorismo, se você tem dúvidas sobre criatividade, enfim, não importa. Vai escrevendo aqui para mim para que a gente possa conversar. Gilza, Josi, Manu, Canal Paris, todos muito bem-vindos. A gente vai bater um papo hoje, então, com a Lê Lobo sobre empreendedorismo criativo. Para quem não conhece muito bem ainda a Sabedorama, nós somos uma empresa especialista em empreendedorismo criativo. O nosso grande objetivo é facilitar a trajetória empreendedora através do desenvolvimento da criatividade e com muita sabedoria. Quando a gente fala de empreendedorismo, não tem como nós, quanto empreendedoras, não termos o conhecimento. Você precisa ter o conhecimento para que você possa tomar as decisões sem depender dos outros. Isso não significa que você vai fazer tudo sozinha, bem pelo contrário. Quando você está empreendendo, para crescer, você vai precisar delegar. Mas existe uma grande diferença entre delegar e delargar. Quando nós empreendemos com assertividade, sobretudo com criatividade, nós temos que entender que nós precisamos delegar. E a diferença disso é que quando a gente delega, significa que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe o que a gente está pedindo para que o outro faça. Porque você, quanto empreendedora, precisa tomar as rédeas do teu negócio, não são outras pessoas que vão decidir por você. Você que tem que decidir. Canal Paris, sim, estou amando, que eu já estou terminando. Ai, meu Deus, mas que bom que é um livro interativo para você ler e reler. Não é só ler uma vez e ponto final. A ideia realmente do livro interativo para empreendedoras é que seja uma ferramenta de aprendizagem e de apoio na trajetória empreendedora. Para que você tenha um livro junto contigo e sempre que você precisar de inspiração, você precisar de motivação, você precisar às vezes até mesmo de um insight, você embaralhar as cartas, obviamente no livro digital é retirar uma das cartas para que você entenda o que o universo, enfim, o que querem dizer para você, para que você se movimente em prol disso, né? Porque quanto empreendedoras nós precisamos desenvolver essa mentalidade empreendedora. E são várias características que compõem essa mentalidade empreendedora. É a autoconfiança, é a agilidade, é a proatividade, é a própria criatividade, enfim, autoconfiança. Enfim, são várias características empreendedoras que você precisa desenvolver. E essas frases que compõem as cartas do livro interativo, elas têm justamente esse objetivo: ressignificar os teus pensamentos para que você possa pensar da forma correta, porque até falo no livro, né? Tudo que a gente pensa, a gente sente, portanto, da mesma forma que a gente fala e então a gente age.
Então, tu pensa comigo, se você tá pensando da forma errada, ou seja, de uma forma limitante, isso vai impedir que você tenha melhores resultados na tua trajetória empreendedora. Então, muitas vezes tu tá pensando assim, meu Deus, Kel, eu fico batendo a cabeça na parede, eu não consigo alcançar os meus objetivos, eu não consigo tirar um projeto do papel, e assim, muitas vezes a culpa não é necessariamente tua, muitas vezes a culpa é do teu pensamento, você está pensando de forma errada. E as cartas e toda a interatividade do livro realmente tem esse objetivo de ressignificar esses teus pensamentos para que você pense de uma forma mais adequada e que te movimente para o caminho certo, para a direção correta. Mas para isso não adianta, a gente tem que estar disposta a mudar, a gente tem que estar disposta a fazer diferente. A Lê chegou aqui, então deu de bate-papo por enquanto, vou chamar ela para que a gente possa chamar ela aqui então. E vão fazendo perguntas para que a gente faça um bate-papo super interativo, combinado? A Lê tá chegando. Bem-vinda, Lê! Ah, meu Deus, eu tô sem o fone. Bem-vinda, Lê! Tudo bem? Eu tava sem meu fone, meu Deus, que bom que vocês estavam me ouvindo, meninas. Eu não tava nem com o microfone pertinho da boca. Tá me ouvindo também? Oi? Tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo, sim, tô te ouvindo. E aí, tudo bem com você? Tudo certo. Que bom, seja bem-vinda então em mais um bate-papo, segunda vez que a gente conversa sobre a tua trajetória empreendedora, isso me deixa muito feliz, porque é uma história de muita inspiração e que tem que ser muito compartilhada mesmo, né, Ale? Quanto mais pessoas souberem, eu tenho certeza que mais pessoas vão entrar em movimento. Mas, para que a gente possa conversar e iniciar esse bate-papo, se apresente para quem está nos escutando, fala sobre quem você é. Então, eu sou Ari Lobo, eu trabalho como colunista social há 19 anos, né? Iniciei minha carreira no impresso e eu sempre falo que a minha transição para a internet e para ser influenciadora digital foi natural porque eu sempre, de uma maneira ou outra, divulguei marcas e pessoas. Então, hoje, além de mostrar o meu lifestyle, né? Eu também divulgo ainda marcas e pessoas, só que no Instagram. E então, foi uma coisa natural. Hoje em dia ainda tenho coluna na revista Du e também o meu blog. Então, tenho várias plataformas, né, para divulgar o meu trabalho e o trabalho dos outros. Uma super comunicadora. E é muito legal, Ale, que você precisou se ressignificar em vários momentos da tua trajetória, né? Até mesmo porque tu começasse quando o impresso era muito forte. Como que foi se ressignificar e se preparar para essas mudanças? Então, é que eu acho que eu sempre pensei um pouco além, né? Eu sempre tive uma certa ansiedade, vamos dizer assim, né? Então, eu tinha a minha coluna no Notícias do Dia, mas eu sempre pensava assim, tá, mas e se, sei lá, o jornal fechar? Ou se eu for demitida? Né? Eu só não imaginava que o impresso ia tão cedo e acabando, né? Eu pensava mais assim, se eu for demitida ou se o jornal fechar. Enfim, mas o jornal fechou antes, o impresso ainda diminui mais. Então, antes disso, eu já estava pensando em como que eu me sairia, né, se não tivesse mais impresso. Então, em 2011, eu criei meu blog, comecei na internet com o blog, e em 2012 para 2013 surgiu o Instagram, e eu já comecei a ter parceria no Instagram sem ter vídeo. Então, desde 2013 até 2016, eu acho, 2016, era só foto no Instagram. Então, eu nem me intitulava como influencer, eu era colunista e blogueira, né? Porque eu tinha o blog. E aí, quando começaram as histórias, né, dos stories, quando começou tudo isso, e que veio esse novo termo, eu já vinha fazendo isso. Só não tinha o vídeo, né, 24 horas, aquela coisa que está falando toda hora com o público. Mas eu já vinha falando de outras formas, pelo blog e pelo jornal. Então, eu sempre falo que foi natural a minha transição e por isso eu não senti dificuldade. Claro que com o vídeo um pouco eu senti, né? Eu confesso que o selfie foi uma novidade, né? Mas não foi tão difícil porque eu já fazia isso, né? De uma maneira ou outra eu já fazia isso. Mas como é importante, né? A gente percebe com isso o quanto é importante nós termos outros planos,
né? Muitas pessoas elas acabam ficando muito focadas no que elas estão fazendo e não pensam no plano B, no plano C, no plano D, caso aquilo que elas estejam fazendo não funcione mais. Mas o que acontece hoje em dia é que as coisas vêm deixando de funcionar com uma velocidade cada vez mais rápida. Ou seja, o que tu fazia um tempo atrás já não tem mais como tu fazer. Tu tem que mudar. Não tenho mais. É isso, você... Porque, assim, perfeito, tu tem que mudar. eu vejo assim, em Joinville dá muito certo essa questão da revista. Eu não sei por quanto tempo, mas ainda dá muito certo. O pessoal gosta, tem saudade de pegar um papel, de ver a sua foto, de guardar. Eu sou assim, né? Eu sou de uma geração muito do papel. Então, eu guardo tenho todas as minhas colunas impressas guardadas, tanto de jornal como de revista, ou quando eu saía no jornal antes de ser colunista. Então, eu sou de uma geração muito ainda pegada nisso. Mas, ao mesmo tempo, já me acostumei com a internet. Mas, como tu falou, voltando ao que tu falou, assim, a gente tem que estar sempre com o plano B na manga. Porque, a qualquer momento, tudo pode mudar por qualquer motivo, que nem agora. A gente está passando por uma fase totalmente única, né? Que é a questão do coronavírus, onde muita gente vai ter que se readaptar ao mercado. Eu não sei se tu viu, ontem eu fiz uns stories falando do livro. Esse livro, tu começou ano passado com a ideia, né? Todo mundo escreveu no ano passado para ser publicado esse ano e está sendo na melhor, assim, numa época que muita gente vai precisar, né? Ah, o que eu vou fazer agora? Ah, eu perdi meu emprego, ou, sei lá, a empresa que eu trabalho fechou. O que eu vou fazer agora? Então, esse livro veio mais do que nunca na hora certa. É isso. Na verdade, no passado a gente começou o processo, mas na verdade, a pesquisa para o livro já tem há 2 anos, né? Ah, é? Eu venho pesquisando para desenvolver o livro já faz 2 anos, mas é bem isso que tu falou, assim, ele veio numa hora certa, onde as pessoas mais do que nunca precisam desse apoio, precisam de educação, né, relacionada ao empreendedorismo, porque não é fácil, sem saber, sem educação, fica mais complicado ainda. A Jéssica falando assim, esse livro veio em boa hora. E maravilhoso ainda, porque nós temos vários exemplares para doar para mulheres que precisam, que às vezes que perderam os seus empregos e agora vão precisar empreender por necessidade. Mas nós também tivemos que nos adaptar. E muitas vezes, quando a gente fala de adaptação, assim, ó, não é como a gente gostaria. Ah, a gente gostaria de fazer o lançamento físico, que nem a gente ia fazer, que já estava todo mundo com a roupa escolhida. Gostaríamos, mas não tem como. Então, assim, a gente não pode lutar contra o que não dá para fazer, né? A gente tem que se adaptar. Beleza, então vamos colocar o lançamento digital para frente, entendendo que precisamos fazer acontecer, e a gente vai mexendo esse movimento conforme isso, né? Conforme a história que a gente está vivendo, né? Então, muitas profissões estão se readaptando para o online, para a internet, e nesse momento é a saída, né? Então, se a gente... isso. E na vida toda, a gente tem que estar sempre preparado para alguma mudança. E acho que é isso que daí sempre me fez ter coragem. Porque, assim, a minha vida foi pautada em muitas mudanças, né? Trágicas, então, que eu conto no livro. Então, nessas mudanças, eu tive que me adaptar também. Então, a gente tem que estar preparado, tem que ser resiliente, forte, acreditar que vai conseguir. Isso a gente nunca pode deixar de acreditar, né? Qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente, ai, meu Deus, e agora eu perdi meu emprego? Calma, lê o livro, tudo como está, desculpa. Do jeito que tá, não vai dar certo, tem que mudar. Vai dar certo, sim. Lê o nosso livro, pega uma ideia lá de uma das autoras, né? De uma das histórias empreendedoras, que com certeza alguma coisa de bom vai extrair do livro, né? É isso. Sempre teve. Acho que deu uma travadinha aqui. Tu estás me escutando? Estás me escutando? Eu acho maravilhoso na tua história essa iniciativa que você teve e segue tendo quanto empreendedora, porque a iniciativa é uma das características principais para quem é empreendedora e quer ter sucesso na trajetória empreendedora, porque é ela que faz a gente paralisar, né? Se eu não tenho iniciativa, eu simplesmente paraliso, eu entendo que as coisas mudaram. Putz, eu fazia de um jeito que já não funciona mais, eu vou paralisar. Mas você não. Você sempre teve iniciativa de falar, não tá dando certo desse jeito, eu vou fazer diferente, mas vou seguir em frente. Vamos de novo. Exatamente. Isso a gente não pode desistir nunca. A vida é isso, né? A vida é a gente não desistir nunca. Por pior que seja o momento que está passando, é tu não desistir. Isso faz tu conseguir continuar a viver. Porque se tu desistir,
tu entra em depressão, tu não, né, não tem força para fazer as coisas, e isso não vai te ajudar. E eu sempre falo assim, ó, é como tu reage ao que te aconteceu, né? Porque muitas pessoas vão perder um filho, vão perder um marido, vão se separar, vão perder o emprego, mas é como tu reage que vai ser a diferença, né? A maneira como tu encarar, como tu seguir em frente é que vai fazer a diferença. Se tu se entregar e cair numa cama, não vai resolver. Só quem faz por ti é tu mesmo, né? É exatamente isso, ou seja, tudo começa pelo nosso olhar. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. O copo é o mesmo. O Aham. copo é exatamente o mesmo. Vai dizer, Tem o mesmo tanto de água. Algumas pessoas enxergam como meio cheio e outras enxergam como meio vazio. Só que quando a gente fala de empreendedorismo, nós precisamos ser positivas frente a isso, né? Precisamos ser esperançosas, portanto, enxergar como meio cheio. é verdade. A gente não pode perder a esperança nunca. Porque, assim, ó, eu sempre também falo isso né, no meu capítulo, que, assim, ó, a gente tendo força e fé em Deus, isso é primordial para mim. Fé em Deus é primordial. Eu sempre tive, sempre quando tive as minhas perdas, eu nunca desisti disso, nem ele nunca desistiu de mim. Então, eu acho que isso também fez que eu me tornasse essa mulher empreendedora. Porque eu sempre tive muita fé em Deus, eu acho que isso é muito, muito importante. E quem ainda não tem isso muito aflorado em si e precisa despertar dessa fé, precisa mergulhar nisso, tu tens alguma dica do que pode ser feito? Como começar Como começar? a Bom, encontrar essa fé? eu não queria falar de religião, assim, porque eu sou espírita, né? Mas, assim, eu sou desde criança e eu sempre li muitos livros espíritas, leio o Evangelho segundo o Espiritismo, que não deixa de ser a Bíblia. Então, assim, ó, não precisa seguir essa religião, mas procurar algo que te fortaleça, que te dê esperança. Eu acho que nada melhor do que Deus acreditar nisso, entende? A espiritualidade, né? Lê a Bíblia, quer ir para outra religião, mas de alguma maneira tu tem que ter essa ligação com o divino. De alguma maneira, seja qual for a religião. Se tu tiver com ele, por exemplo, tu pode estar dentro da tua casa, dentro do teu quarto e rezar, conversar com ele, pedir desculpa pelos teus erros, agradecer muito. Isso é uma coisa também que eu falo, gratidão, gente, gratidão. Eu sei que parece assim que tá todo mundo falando nisso, mas é real. Se tu for grato, mesmo quando tu estiver na dificuldade, vai ser muito mais fácil do que se tu tiver na dificuldade e estiver reclamando. Né? Ah, tudo acontece comigo. Ah, tudo é assim comigo. Não, não é assim que é contigo. Agradece sempre o lado positivo da situação. Né? Então, que nem agora, o coronavírus. Muita gente vê só um lado ruim, só sabe reclamar. Eu não aguento mais grupo de WhatsApp, o pessoal reclamando. Gente, vamos ver o lado bom das coisas. Mas não é. Vê o lado bom. O que Deus está mostrando para ti? Olha, para um pouquinho, pensa. Ah, eu perdi o emprego, tá, mas agora? E eu sempre falo assim, ó, pelo menos comigo, tá? Sempre que aconteceu uma coisa ruim, depois veio em dobro melhor. Talvez porque eu acredito pela minha gratidão, entendeu? Por sempre ser grata a Deus pela minha saúde, pela minha vida. Então, tudo na minha vida que eu deixei de ter, eu ganhei em dobro. Então, eu acho que acreditar muito nisso também faz muito bem. Com certeza, e até mesmo que é porque onde a gente olha, se expande. Se eu olho para o lado ruim que vai se expandir. Se eu olhar para o lado bom que vai se expandir. Então, ter essa consciência de que o empreendedorismo precisa sim de positividade, precisa sim de espiritualidade para você seguir em frente e precisa olhar para o lado bom, ou seja, para o copo meio cheio, com certeza vai trazer muitos melhores resultados para essa trajetória. Maravilhoso. E Ale, falando em ressignificação, falando em mudança, o que você está fazendo diferente por conta de que nessa quarentena as coisas precisaram mudar? Assim, ó, não é que é diferente. Eu sempre cozinho, né? Mas agora eu estou fazendo muito mais isso. E pensando nisso, agora tu vê, ó, uma coisa. Todos os meus vídeos, eu sempre queria que alguém me gravasse e editasse. Aí, com essa dificuldade agora de estar junto com as pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou comprar amanhã, já está programado aqui na minha agenda, um pedestal, os equipamentos que precisam para eu gravar meus vídeos sozinha. Então, eu quero ver se eu começo a gravar eu fazendo os pratos, passando as receitas, porque eu vejo que quando eu posto, o feedback é muito bom, é muito positivo. As pessoas gostam de saber, qual é a receita, me passa, gostei desse prato, é diferente, me deu vontade de comer mesmo, já que não sabe. Então,
pessoas gostam disso, pelo menos comigo isso está funcionando, então eu quero começar a gravar vídeos sozinha, talvez não editar, porque isso não é o meu forte, mas pelo menos eu estar em casa sozinha, eu posso gravar, passar isso aqui pela internet, de alguma maneira, e uma pessoa aqui, né, que entende editar para mim. Então, isso é a coisa que eu mais fiz, e também eu estou fazendo exercício em casa, a minha personal me passa os exercícios, ela grava tudo, passa para mim por WhatsApp e eu gravo em casa. São as coisas mais, vou dizer, diferentes que eu tenho feito agora. Tu tá ganhando autonomia, então. É isso? Exatamente, ganhando autonomia. Isso é maravilhoso! Autonomia, novas habilidades. E nós, como empreendedoras, eu falo muito na Sabedorama, nós precisamos ser multipotenciais. Então, olha só que maravilhoso. A Alê, ela não, obviamente, né, quando tudo isso passar, ela vai poder seguir contando com a equipe dela, seja de qual área, né, da vida pessoal ou da vida profissional. Mas agora, enquanto ela não pode, ela precisa continuar se virando, ela precisa se virar para que o negócio dela não pare. Só que ela só vai fazer isso se ela for multipotencial. Ou seja, a gente precisa ter o mínimo dessas habilidades para que a gente possa fazer acontecer, né? É verdade. É como eu falo, não desistir, não ficar focando no problema, né? O problema tá ali, tu não tem que focar no problema, tu tem que tentar resolver. Então, tipo assim, não tem ninguém para me gravar? Não, vamos atrás, botar lá o celular paradinho para me gravar, botar uma luz boa, né? Para me gravar, para fazer o que eu quiser fazer. Então, é sempre assim, é sempre tu tentar resolver, é não ficar assim, ai meu Deus, e agora como é que eu vou gravar meus vídeos, né? Tipo, no meu caso. Então, acho que sempre a gente tem que tentar ver o outro lado, não ficar no negativo, né? Focar no positivo. O problema todo mundo já sabe, agora vamos pensar qual é a solução. Exatamente, é bem isso, Kelly. Perfeito. Perfeito. E Ale, em relação a todos esses anos, né, que tu vem trabalhando com comunicação, o que tu aprendeu sobre as mídias sociais, sobre produção de conteúdo, que você acredita que as pessoas precisam saber, ou que você acredita que as pessoas seguem fazendo errado e precisam melhorar? Eu não digo fazendo isso, eu não gosto de comentar. O que eu vejo assim, que as pessoas sempre foram sedentas de saber da vida dos outros, falando isso mais do lado pessoal, mas Então, assim, ó, para quem não sabe, né, o meu pai foi colunista social impresso do Jornal Notícia por 40 anos. E aí, nos primeiros 20 e poucos anos da carreira dele, não existia internet, não existia TV local, não existia revista. Se você quisesse aparecer em Joinville, eu quero aparecer, eu quero que as pessoas saibam que eu fiz meu jantar de 20 anos de casado, saía onde? Na coluna do meu pai, do João Carlos Vieira. Eu vou casar, eu quero que todo mundo saiba como foi meu casamento, aonde que saía, na coluna dele. Então eu vejo, convivendo com ele a vida inteira e depois trabalhando no período que eu trabalhei, que as pessoas são sedentas de aparecer e de saber da vida dos outros. Isso falando vida física, pessoa física. E da pessoa jurídica, as pessoas também querem que saibam da sua loja, do seu negócio, querem, né, de uma maneira ou outra, publicar e que as pessoas saibam que existe. Então, em Joinville, especificamente, também os anúncios de dentista, de cabeleireiro, de loja, de restaurante, saía tudo na coluna do meu pai. Então, eu vejo isso, que, assim, que a mudança foi gradativa e quem se adaptou, como eu, saiu um pouquinho na frente, né? Eu acho que é isso. E quem não... Meu pai mesmo teve dificuldade. Tanto que eu fui trabalhar com ele justamente porque ele teve dificuldade de trabalhar com internet. Então, eu entrei com ele na época também para auxiliar nesse sentido. Então, a gente ter essa predisposição para se readaptar. Mudanças vêm acontecendo e sempre vão acontecer mais, a gente vai ter que sempre correr atrás. É isso mesmo, é isso mesmo. E quando a gente fala de divulgação de marca, às vezes eu vejo muito isso em empreendedoras, principalmente quem está começando. Não sei se a Jéssica está aqui ainda, não sei, Jéssica, se faz sentido para ti, mas eu vejo em muitas empreendedoras que elas acabam tendo vergonha de vender o seu próprio peixe. Sabe assim, da amiga empreendedora, ela fala, ela vende, ela diz que ela é maravilhosa, mas de si mesma ela não fala, ela não aparece. E a Alê tá aqui, a Alê é colunista social há anos, é criadora de conteúdo, é digital influencer, então tu tá aqui como prova viva de que é preciso, né, Alê? É preciso você falar sobre a tua marca, você aparecer em veículos de comunicação. Eu acho que o marketing, né, a mídia, é um dos principais pontapés, vamos dizer, do seu negócio. Se tu não fizer mídia, se tu não fizer marketing do teu negócio, as pessoas não vão saber. Eu sempre falo assim, por exemplo, as maiores marcas do mundo
não, já são solidificadas, né? Tipo a Coca-Cola, McDonald's, Heineken, qualquer marca grande. Pode ver, eles não deixam de fazer propaganda nunca, né? Eles podiam já, tipo, quem não conhece, então tá, já conhece Coca-Cola, beleza. Não, sempre uma propaganda nova, com um tema novo, né? A mesma coisa que eu falei, a marca que eu falei, McDonald's. Todo mundo já conhece o McDonald's, mas eles estão lá todo dia, né, enfatizando a marca deles. Então, eu acho que dentro do empreendedorismo também é importante, né? Você tem o seu negócio, mas eu tenho que estar sempre falando dele, para as pessoas sempre relembrarem da sua marca, né? Perfeito, recordarem, ser top of mind, né? Então, eu, por exemplo, não bebo Coca-Cola e não como McDonald's. Mas se eu precisar comprar um refrigerante para uma festa de aniversário, eu vou comprar Coca-Cola. Se eu for levar o meu sobrinho, enfim, para comer em algum lugar, eu vou levar ele no McDonald's, porque eu sei que tem o McDonald's feliz, que faz as crianças felizes e tem os brinquedinhos. Então, olha só a importância. Muitas vezes, a marca, ela precisa bater na tecla, não necessariamente para que aquela pessoa a consuma, mas para que aquela pessoa não a esqueça. Ou seja, esse é o papel da mídia e essa é a importância de você se fazer presente, de você se fazer visto. Eu gosto muito de dar um exemplo em relação a colchão. Colchão, Ale, a gente compra de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos a gente compra um colchão. Mas todo mundo conhece o colchão Ortobon, o colchão Castor. Como assim que a gente conhece se a gente faz, sei lá quanto tempo que a gente não compra? Justamente porque essas marcas seguem na nossa cabeça. Exatamente, porque estão ali sempre na mídia de alguma maneira, ou TV, ou outdoor, ou revista, ou televisão, seja o que for, estão ali sempre falando. O dia que como tu falasse, o dia que for a hora de comprar ou de trocar o seu colchão, tu vai saber, né, que tem, porque eles estão ali falando. Perfeito. Então, não adianta, propaganda, uma frase chavão e antiga, propaganda é a alma do negócio, né? É isso, e isso não mudou, né, Ale? Desde antes, né, desde antigamente até hoje em dia, isso não mudou. Isso não mudou na comunicação, isso é extremamente importante. Claro, muitas coisas mudaram, mas outras não. Essa essência da comunicação, ela não muda. Mas é preciso que os empreendedores percam muito dessa vergonha, né? E entendam que eles precisam sim aparecer, eles precisam vender o seu próprio peixe e não somente o peixe da amiga. É verdade. Falou tudo. Bom, como tu trabalha muito com mídias sociais, tu tens alguma dica de produção de conteúdo na internet que tu vê que vem funcionando do jeito que tu estás fazendo, enfim, que vem trazendo resultado e conversão? Então, quanto mais tu é verdadeiro, mais tu conversa diretamente com o teu público, mostra aquilo realmente que tu gosta de fazer, tu consegue alcançar mais e solidificar mais. Tu não pode ser falso no que tu... Né? Que nem assim, eu tenho uma amiga blogueira de Florianópolis que fala, tipo assim, eu não tomo refrigerante. Então, se uma marca de refrigerante procurar, eu não posso fazer, porque eu não tomo refrigerante. Como é que eu vou dizer assim, Coca-Cola é deliciosa, não sei o quê? Eu não tomo, então eu não posso fazer. Então, tem que ser verdadeiro. O principal, na hora de criar um conteúdo, é o que faça sentido contigo. Eu acho que isso é o principal. Perfeito, é exatamente isso. E isso também serve muito para marcas, né? Quando a gente está falando de uma marca, a gente tem que entender qual que é o teu branding, né? Qual que é a comunicação, o que tu quer que as pessoas entendam sobre o que você faz. E você precisa seguir uma linha, né? Porque senão aquilo fica muito bagunçado. A Clans Joinville falou como é difícil aparecer. Eu penso assim, ó, quando a gente fala, né? Eu vejo muitas pessoas falando que é difícil aparecer, que tem vergonha de aparecer, mas são duas coisas que a gente tem que separar. Uma é a gente entender que quando a gente está aparecendo, a gente não precisa pensar e nem deve pensar como CPF. A gente tem que entender que a gente está cumprindo um papel como CNPJ. Então a vergonha, ela precisa ficar de lado, porque tu tem que pagar boleto, tu tem que fazer o teu negócio crescer, tu tem que fazer o teu negócio prosperar. Então, basicamente, é aquela história, assim, ó, tu tem que pensar como CNPJ e fazer em prol da tua marca e deixar a vergonha, o ego de lado. Exatamente. Se não fizer isso, o teu negócio não vai para frente, né? Não tem como. Não vai para frente. É sempre falado e lembrado. Né? E é isso. E quem não quer te ver, que não te veja, né? Eu penso assim, ó, né? Às vezes as pessoas falam, eu vi teus stories, ou blogueirinha, não sei o que. Eu falo assim, gente, que bom, obrigada, que bom que tu estás me acompanhando. Fico feliz que tu tá vendo meus conteúdos. Né? Então tu tira onda disso e realmente fazer acontecer. Oi? Eu fico muito feliz quando é alguém que eu não conheço, que me para e fala assim, tu não é a Ali?
eu falo, sou? Eu te sigo no Instagram. Gente, eu ganhei. É isso. E assim, ó, as recompensas, elas são muito maiores, né, Ali? E depois que a gente começa e entende e percebe que o resultado tá vindo, tá contribuindo com as pessoas, daí sim a gente faz, se solta, entende que tem um propósito, entende que tem um significado. Porque quando a gente fala de marca, quando a gente fala de negócio, a gente faz aquilo com algum fim. Não sei se tu tens uma loja de roupa, pelo que eu vi ali, tu tens uma loja de roupa. Tu tens uma loja de roupa, muitas vezes, para deixar as mulheres mais bonitas, para deixar as mulheres autoconfiantes, para elas se sentirem bem, para elas se sentirem empoderadas. Ou seja, tu faz isso com um propósito. Então, quando tu fala, tu não fala por falar, tu não fala à toa, tu fala com um propósito de que a tua marca chegue a... Desculpa? Acreditando naquilo ali. Acreditando de verdade, né? É isso. E quanto mais a tua marca alcançar pessoas, mais o teu propósito vai realizar. É verdade. Ó, e adorar ver as lives do Clans, moda local de qualidade. Então pronto, já tá um super incentivo aí pra tu começar as tuas lives. Então, tá. Então, assim, ó, já deixa eu Ale, falar. e me fala... diga. Não, pode falar. Não, pode falar, desculpa, eu ia falar de outra coisa. Agora o livro já está online, que as pessoas já podem, se quiser, adquirirem, né? E, por exemplo, quem me conhece pode usar o meu cupom de desconto, usar, né? Quando for comprar, entra no link da bio da Sabedorama e coloca lá o meu iLogo, que ganha um desconto. E é legal que, mesmo não tendo impresso, a oportunidade de começar a ler no online. Exatamente, tem duas possibilidades de compra. Tem o livro digital, para quem prefere realmente o digital, para tanto ler formato e-book como audiobook. O livro está 100% gravado. Mas também tem a possibilidade de você comprar o físico e receber o digital. O físico você vai receber em meados de junho, mas você já vai ter acesso imediato ao livro digital. Eu deixei aqui fixado nossos comentários o site sabedorama.com/livro Sabedorama. O link também está na bio do Instagram da Sabedorama, e vocês usem o cupom da Ale, que é Ale Lobo, para vocês ganharem 10% de desconto. Ale, pra gente finalizar, me fala como é que você se sente sendo uma das sabedoras coautoras e o que você gostaria que as pessoas incorporassem da tua narrativa como aprendizado. Como sabedora, eu fiquei muito honrada e feliz, né, por ser com um projeto incrível, né, onde 21 mulheres, né, estão contando as suas histórias de empreendedorismo. Então, eu me senti muito honrada com o convite, com a participação. E o que eu quero que as pessoas tirem da minha história é aquilo que eu falei, né, já contigo no bate-papo inteiro, é que as pessoas nunca desistam da sua vida, da sua história, nunca olhem o lado negativo das coisas, sempre o positivo, procurando entender que, tendo fé em Deus, vai dar certo. Mesmo que hoje você esteja mal, que hoje deu errado alguma coisa, tenha fé em Deus, reze, converse com o divino, que uma hora vai dar certo. E claro, agir, né? Não é só rezar e esperar sentado. É rezar e agir. Como a gente falou, é ter coragem de realmente de fazer as coisas, que nem agora. Não tem alguém que me grave, eu vou atrás de alguma coisa que substitua. Então, sempre procurar uma outra maneira de resolver positivamente. Maravilhoso. Eu acho linda uma frase que tu tens no livro, que é sobre você ser impulsionada pela fé para seguir em fé e ter confiança e a fazer acontecer como toda empreendedora criativa que está caminhando rumo ao sucesso, né? Para que a gente possa sempre estar em constante movimento através disso. Ale, eu te agradeço imensamente por compartilhar a tua trajetória empreendedora. Eu tenho certeza que vai ser luz na vida de muita gente que precisa conhecer a tua história, precisa desse incentivo para seguir em frente. Essa live, ela vai ficar salva aqui no Instagram da Sabedorama por 24 horas e também ela vai na íntegra para o nosso grupo do Telegram. Para quem não estiver assistindo em tempo real, pode assistir depois. Então, tá. E eu que agradeço mais uma vez pelo convite para participar desse livro. Estou muito feliz e louca para ver minha história no papel. Como eu falei, eu ainda sou do papel. Meu Deus, tá chegando, tá quase. A gente tá em contagem regressiva, super feliz com tudo isso que vem acontecendo, super feliz com várias mulheres sendo impactadas. Já começamos, inclusive, a liberar os acessos sociais. Mas, enfim, eu também sou do papel.
Um super beijo. Obrigada. Beijo, beijo, obrigada. Tchau. Um beijo. Obrigada. Meninas, obrigada por terem acompanhado essa live. Espero de coração que vocês tenham tido ótimos insights para os negócios de vocês. Tenho certeza que vocês entenderam a importância da fé para que a gente seja impulsionada, se mantenha impulsionada em seguir em frente, se mantenha impulsionada em fazer as mudanças necessárias para o nosso negócio se manter relevante e competitivo no mercado. Não adianta, do jeito que está, não vai dar certo. Tu precisa mudar e tu não precisa mudar só agora. Você sempre vai precisar mudar, porque o mundo não para de girar. As coisas não param de acontecer, novas coisas não param de acontecer, o comportamento do consumidor muda e nós precisamos nos adaptar. Inclusive, tem vários cases de marcas que, por não mudarem e não se adaptarem, acabaram falindo. Dois exemplos extremamente significativos é a Kodak e outro exemplo é a Forever 21. Não sei quem conhece a história da marca Forever 21, mas no ano passado ela declarou falência. E um dos motivos foi porque ela não foi para a internet. O que a marca fez? Ela quis continuar apostando na venda física e não foi para a internet. Um grande problema, entre outros tantos que vocês vão conhecer e aprender através do livro Sabedorama. Então, não deixa de entrar no site sabedorama.com/livro Sabedorama. Usa o cupom da Ale Lobo para os 10% de desconto. Ale Lobo, vou pedir para a Ali também fazer uns stories compartilhando novamente o cupom dela para quem não pegou. E é isso, gente. Obrigada pela companhia. Jéssica, Delivery Cacau Show. Beth, minha mãezinha, também está por aqui. Aninha, muito obrigada pela companhia de vocês. Lembrando que a live fica salva por 24 horas e também vai para o nosso grupinho do Telegram. Tá bom? Um super beijo para vocês.